Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o presidente estadual do PT, deputado estadual Cristiano Silveira. Deputado, bom dia, bem-vindo ao Café com Política mais uma vez. Bom dia, Rodrigo. Bom dia também para Adriano. Bom dia para todos os ouvintes. Bom dia, deputado. Eu queria, inclusive, até agradecer, deputado, a sua presença aqui. O deputado Cristiano Silveira viria aqui ao estúdio, amanheceu muito gripado, mas fez questão de participar com a gente mesmo à distância, em função dessa gripe que o acometeu no dia de hoje. Para começar, a primeira pergunta, deputado, é a seguinte: de fato, martelo batido, André Quintão vai ser vice de Calil? Está bem encaminhado, Rodrigo. A gente conseguiu avançar na negociação entre PT, PSD, né? Calil e Lula em Minas Gerais. Havia uma grande expectativa por parte dos partidos, da federação, das lideranças do Estado, para que a gente conseguisse chegar a um bom termo. O deputado Reginaldo Lopes fez aí um importante gesto, né, de recuo na sua candidatura ao Senado, estava muito bem posicionado, e esse gesto foi importante. E tivemos também do outro lado um gesto importante do presidente da Assembleia, deputado Agostinho, que abre mão da indicação de vice para o PT poder compor também a chapa majoritária. Então nós achamos aí um termo em que ambos os lados, né, fizeram seus sacrifícios possíveis para que essa ampla aliança pudesse se efetivar. O nome do deputado André está colocado como nosso pré-candidato a vice. É um nome que transita bem no partido, é uma pessoa querida, uma grande liderança, e tenho certeza que, sendo escolhido aí o nosso candidato a vice, vai representar bem o PT. É claro que a gente teve aí o anúncio do André pela imprensa, né, e redes sociais. Aí agora a gente precisa fazer também uma conversa interna no partido, que é natural, né, do processo interno do partido, para a gente acabar de conformar aí todo esse processo da indicação. Mas, em minha opinião, é um nome que agrega, um nome que terá facilidade de se consolidar aí como nosso nome a vice-governador, por todas as qualidades que o deputado André tem. Deputado Cristiano, em relação à costura, né, para esse nome de André Quintão como vice na chapa do Alexandre Calil, foi uma decisão acertada também com o próprio Alexandre Calil? Ele opinou nessa decisão e o PSD chegou a opinar também sobre essa escolha do vice, porque o PT tinha aberto, inclusive, um espaço, né, para o PSD contribuir com algumas sugestões. Olha, o governador, o nosso pré-candidato a governador, Alexandre Calil, ele foi ouvido, ele teve uma participação importante nessa construção, assim como o presidente Agostinho, né? Agostinho também foi fundamental, é uma das pessoas que fez a defesa do nome do deputado André, e eu acho que o nome do vice, ele tem que agregar algumas variáveis importantes, né? Tem que ser um nome que esteja alinhado com o partido, com o programa do partido, com os ideais do partido. O André tem essas características. É importante que seja um nome que tenha também um bom trânsito nos aliados que estarão também nessa composição, né? Faço aqui novamente referência ao deputado Agostinho, e tenha também o acolhimento, tenha também a simpatia do candidato a governador, da cabeça de chapa. Imagine vocês que a gente vai fazer uma aliança e eu, por exemplo, teria como vice uma pessoa que não é, né, da minha proximidade ou da minha identidade, né? Claro que é o partido que, por fim, tem essa palavra, mas eu acho que nós precisamos e podemos, e é possível, e eu acho que o nome do André está se mostrando dessa forma, fazer uma indicação que consegue agradar aí e consegue conciliar todos os atores que são importantes no processo. Então, Calil foi importante, opinou, Agostinho opinou, né? O nome chegou ao presidente Lula, deputado Reginaldo Lopes, nós também, enquanto presidente, todos nós estamos participando dessa construção. E aí, claro, né, eu repito, a gente precisa ainda fazer uma conversa interna no PT, mas pelo que eu conheço dos nossos dirigentes, nós estamos aí com uma situação bastante tranquila, em minha opinião. Essa conversa interna, deputado, é porque ainda existem arestas a serem aparadas, e pergunto também, Calil foi ouvido ou foi um pedido dele para que André Quintão fosse indicado a vice? Porque o que a gente ouviu é que há algumas lideranças do PT que estavam olhando meio de lado assim para o nome do André Quintão, não pela figura do deputado, mas por ter sido um pedido / indicação, orientação, talvez, do ex-prefeito Calil. Ele foi ouvido ou ele pediu que fosse André Quintão? E há arestas ainda para aparar dentro do partido? Não, o Calil disse que tinha uma preferência pelo nome do deputado André Quintão.
E é natural que o Calil, dentro dos quadros do PT que ele conhece, que ele possa estar dizendo, né, de quadros e nomes da sua preferência. O nome também, como eu disse, agrada também o presidente da Assembleia, deputado Agostinho. O deputado André foi um grande guerreiro, né? Enquanto líder do nosso bloco lá na Assembleia e parceiro do presidente, parceiro da mesa diretora nas agendas importantes para Minas. André foi fundamental para a gente poder, e ajudou o presidente Agostinho a evitar que botássemos projetos aí que iam retirar ainda mais direitos dos trabalhadores, regime de recuperação fiscal, quer dizer, teve um papel muito importante. Então, é um nome que transita tão bem nos deputados que estarão nesse arco de aliança e de apoio ao Calil, quanto também até os deputados da oposição, né? Um deputado que ele é muito respeitado. Então, é evidente que por todas essas qualidades, né? E também pelas boas referências que o nosso pré-governador, o Alexandre Calil, recebeu, o André é um nome que foi bem lembrado, né? E o Calil chegou a dizer isso para nós, né? Que tinha aí uma simpatia por esse nome. Pelo nosso lado também, o deputado Reginaldo Lopes também chegou a ser consultado, né, do desejo, já que estava abrindo mão com a questão do Senado, se essa era uma vontade dele, né? Reginaldo disse que não, porque estava assumindo aí o papel de coordenação da campanha do presidente Lula, vai tentar a reeleição, e acho que o nome do André vem fluindo naturalmente, né? É claro que dentro do partido você pode ter alguém que pense diferente, mas eu posso afirmar para vocês que são vozes muito isoladas no conjunto da grande maioria das forças que compõem, né, o PT. É como eu disse, a gente tem aí alguns ritos que são ritos de ordem estatutária, que é de calendário interno do PT a serem cumpridos, mas, na minha opinião, nós temos aí já um desenho bem conformado da composição dessa chapa, sendo aí o André o nosso indicado. Agora, deputado, o foco está sobre a vaga de suplente, né, do candidato ao Senado, Alexandre Silveira. O PT tem alguma preferência na escolha desse suplente? Quais nomes o senhor prefere dentro dos que já estão sendo cogitados para assumirem esse posto? Então, a gente quer discutir também isso com o deputado Alexandre, presidente estadual do PSD, e também com os membros que vão compor nossa chapa, porque a gente precisa ainda, né, ver como que acomoda também outros partidos que vão estar nesta frente, né? Lembrando que o PT hoje ele compõe uma federação que inclui o PV e inclui o PCdoB. O PV hoje é o segundo maior partido na nossa federação, com uma grande bancada de deputados estaduais, tem deputado federal, é um partido então que tem um peso, né? E o PV chegou, né, o presidente estadual do PV chegou a dizer para mim que havia um interesse do PV também participar da composição da chapa e poderia fazer indicação do suplente do senador Alexandre Silveira. Então a gente vai conversar também internamente como o PT acaba sendo aí acolhido e acomodado compondo a vice, né, e o PSD já tem aí a cabeça e o Senado. A gente quer dialogar sobre a possibilidade aí do PV e da federação estar indicando essa suplência, né? Nós ainda não avançamos, né, nesse diálogo, ainda também acabamos de conversar um pouco sobre a questão da chapa majoritária, mas há uma pedida, né? O presidente estadual do PV, o Oswaldo Valadão, já chegou a dizer para mim que queria fazer essa discussão com o PT e com o PSD também. Pois é, o União Brasil teria espaço aí nesse posto ou não? E para corroborar o MDB também, que foram dois partidos que o Alexandre Silveira citou com a gente aqui na entrevista que nos concedeu essa semana, deputado, citando que são legendas que ele gostaria de aglutinar para essa aliança em torno do ex-prefeito Calil, mas em especial a União Brasil é um partido de orientação ideológica até muito diferente do PT, né? Certamente. O senador Alexandre ele terá duas vagas, né, da primeira suplência e da segunda suplência. Aí a gente vai ter que conversar sobre o que nós temos de intenções, de pedidas, né, que a gente costuma dizer na política, de pedidas, e como que a gente consegue acomodar esses atores, né, a partir aí da importância, do peso nesse processo. Entendo da mesma forma, eu acho que a chapa nossa em Minas Gerais ela é uma chapa que ela se inclina mais, né, do centro à esquerda, né, o perfil do Calil, o PT compondo como vice, o candidato a presidente o Lula, né, e o próprio Alexandre tem dito, né, que a partir de uma definição é um político que tem aí uma disciplina e tem compromisso com o que é acordado, com o que é definido, então vai caminhar mais nesse viés. Então, acho que é importante a gente levar isso em consideração na hora de estar conformando. Mas
também a gente sabe que para poder vencer uma eleição você tem que trazer vários atores, né? Você não vence também a eleição só com os seus. A vinda de mais partidos para compor essa frente ampla, ela é bem-vinda, mas a gente precisa saber como que a gente garante os espaços de quem são os parceiros aí de primeira hora nesse processo. Então, acho que ainda tem um tempo aí até as convenções para a gente dialogar, amadurecer e ver como que a gente vai fazendo essa acomodação. Vejam vocês que todo esse processo até aqui, né, nós passamos um período dentro de um impasse e conseguimos achar um caminho. Eu não tenho dúvida que nessa questão também, para acabar de finalizar a composição final da chapa, a gente tem aí toda a condição até o final do que o período da legislação nos permite. A gente está conversando com o presidente estadual do PT, o deputado estadual Cristiano Silveira. O deputado, no caso da até então pré-candidatura ao Senado do deputado federal Reginaldo Lopes, talvez nessa eleição fosse a oportunidade única do partido conseguir eleger um senador por Minas Gerais. As pesquisas mostravam um cenário muito aberto para o deputado federal Reginaldo Lopes, que historicamente tem sido um deputado federal muito bem votado em Minas Gerais, com uma presença e uma penetração grande no interior do estado, uma capilaridade no interior do estado. Até que ponto, eu pergunto para o senhor, foi uma dor para o partido ter que abrir mão da pré-candidatura dele ao Senado, num cenário em que ele era um candidato bastante competitivo? Olha, Rodrigo, está correto. A gente vinha trabalhando o nome do deputado Reginaldo como nosso principal nome para a disputa no estado, né? Para a disputa do governo, o PT não conseguiu construir um nome, mas no caso do Senado, nós tínhamos um nome muito forte, um nome muito competitivo. As pesquisas apontavam o Reginaldo muito bem, né, com um grande desempenho, vinculado aí com a imagem do presidente Lula, tinha uma boa alavancagem, e acho que seria uma das vezes em que o PT chegaria mais forte nessa disputa ao Senado. E o Reginaldo muito bem, eu não tenho dúvida que ele sendo candidato, as chances dele eram imensas para ser eleito. Um momento político muito bom, né? Um dos deputados federais mais votados, líder do PT na Câmara, né? Muito bem posicionado, como eu disse, liderando pesquisa. Tenho certeza assim, que, do ponto de vista pessoal, para ele não foi uma decisão fácil. Né? Era como eu disse, uma candidatura que vinha entusiasmando a nossa militância. Agora, o Reginaldo sempre repetiu que o nosso compromisso fundamental é a eleição do presidente Lula. Esse é o compromisso número 1. Mudar o Brasil, derrotar Bolsonaro, tirar o nosso país dessa crise que nós estamos vivendo, institucional, moral, econômica, é dramático o que o Brasil está vivendo. Então, nós queremos que Minas Gerais seja fundamental para o presidente Lula. Né? A gente fala muito que a cultura política diz que quem ganha Minas ganha no Brasil. Então nós queremos que o Lula vença em Minas. E a gente tem que ter pé no chão. O presidente Lula lidera no estado, sabemos disso. Mas não é suficiente para dizer que já ganhou, que a eleição está resolvida. Então acho que esse movimento é um movimento que consolida um palanque forte no estado. A gente aglutina outras forças na campanha do presidente Lula, e com a chance da gente ter uma vitória boa aqui em Minas Gerais. Também, quem sabe, eleger o governador Alexandre Calil, do qual o partido quer participar da construção, né, também de um plano de governo, que a gente fala muito aqui da aliança, né? Olha, aliança, quem é vice, quem é senador, quem é suplente de senador, mas tem algo que precede isso, que é o debate de conteúdo. O que o PT pensa para Minas, o que o Calil pensa para Minas, o que nós pensamos igual, o que nós pensamos diferente, né? Então a gente vai ter que também fazer aí um alinhamento de programa, porque senão lá na frente a gente ganha eleição e, ninguém sabe o que fazer, se fica todo mundo fingindo que foi enganado. Então a gente... E por fim, falando aí então do Reginaldo, eu acho que ele fez um gesto importante, um gesto que não foi fácil, né? A gente sabe disso, mas que foi de grande altruísmo, de grande desprendimento e de grande compromisso com o presidente Lula e com o Brasil. E o Reginaldo é um deputado jovem, ele tem muito futuro aí pela frente, tenho certeza que ele terá outros espaços para construir aí possibilidades, né, de outros caminhos, mas vai estar lá firme ajudando o presidente Lula no Congresso Nacional. Foi um ato de despreendimento mesmo? Eu queria saber mais sobre essa relação entre Alexandre Silveira e Reginaldo Lopes. Essa relação entre os dois está apaziguada, vamos dizer assim, porque nós estivemos aqui no Café com Política com o pré-candidato ao governo, Miguel Correia, do PDT. Inclusive, ele citou nessa questão de ter sido uma puxada de tapete, ato que teria sido cometido pelo Alexandre Silveira em relação ao Reginaldo Lopes. Como que o PT viu isso? Não, eu não vejo dessa forma. Eu acho que foi realmente um entendimento do Reginaldo que a gente já precisava tomar uma decisão para construir, né?
A gente sabe que o Calil não está liderando pesquisa ainda, né? Tem crescido, a gente sabe disso, mas a gente precisa agora organizar a pré-campanha e posteriormente a campanha, para que haja crescimento, para que chegue com chances realmente competitivas, para que a gente organize as agendas no Estado, né? Vai ser uma campanha curta, 45 dias é um tiro curto, então a gente precisa fazer uma boa pré-campanha para chegar na eleição com uma condição melhor. E acho que foi convencimento. O Reginaldo poderia ter batido o pé e falado o seguinte: não, se a legislação permite que a gente tenha duas candidaturas numa mesma coligação formal majoritária, eu quero ir até o final para que esse entendimento esteja claro por parte do TSE e a gente possa caminhar dessa forma, né? Então ele poderia ter batido o pé, tensionado mais um pouco. Veja que tem vários estados aí que ainda não resolveram a situação. E Minas acabou caminhando no sentido dessa resolução. Então, como havia sido feito um gesto, né, do lado de lá, né, do Calil com o Agostinho, com o PSD, que foi o Agostinho abrir mão da sua indicação como vice, para o PT compor essa vaga, entendimos que era necessário que houvesse um gesto também do lado de cá, né? Então, o que a gente quer é isso, o que a gente quer é eleger o Calil, eleger o Lula, o PT participando efetivamente da campanha, participando efetivamente do programa de governo, e claro, numa perspectiva da eleição do senador Alexandre Silveira, que ele esteja, de fato, né, comprometido aí com o programa de governo, sendo vitorioso o programa do presidente Lula, o nosso programa de governo, para a gente ajudar o Brasil. Deputado, antes da nossa hora do bate-pronto, eu queria fazer uma última pergunta. Hoje, segundo até as pesquisas Datatempo que a gente já fez aqui, o ex-presidente Lula lidera em Minas Gerais, tem uma frente considerável de votos diante do presidente Jair Bolsonaro. No cenário estadual, o ex-prefeito Calil está bem atrás ainda do governador Romeu Zema, embora tenha crescido nas últimas pesquisas. Nesse cenário que a gente tem, e até de entender a importância que se pensa no PSD da transferência de votos para Calil, enfim, de Lula para Calil, seria hoje mais importante para o ex-prefeito Calil ter a presença de Lula na campanha dele do que o contrário? Em minha opinião, sim, é o que as pesquisas estão dizendo, né? Que quando a imagem do Calil é alinhada a Lula, o Calil melhora o desempenho dele. Por outro lado, também a gente sabe que iniciando a campanha para valer, treino, jogo é jogo, o presidente Lula vai precisar também de um palanque forte no Estado. Essa coalizão que a gente forma, ela cria muita sinergia, né? A gente está trazendo aí uma chapa muito poderosa da Federação PT, PV, PCdoB. Nós estamos apresentando quadros que vão dar robustez à nossa chapa, né? Como a presença do próprio André Quintão, na perspectiva de nosso vice, Reginaldo Lopes coordenando a campanha, o presidente Lula, né? Sendo então aí o nosso principal referencial, nossa principal liderança no Estado, né? Puxador de voto na campanha. E isso tudo cria movimento. Isso vai aumentar o tempo de rádio e TV, isso vai dar a presença de muitos prefeitos, vice, vereadores na campanha, de candidatos a deputados e deputadas, e isso vai nos colocar aí com uma agenda muito intensa de atividades por todo o Estado. O Calil tem uma boa arrancada na metropolitana, o PT tem muita força no interior, né? Tem lugares aí que o PT vence fácil, né? Você pegar regiões ali do Jequitinhonha, do norte, algumas áreas da Zona da Mata, são regiões que a gente tem muita força, né? E nos outros lugares a gente vai fazendo conformação, alianças aí com as lideranças locais para tentar também melhorar esse desempenho. Eu acho que mais adiante vai ser uma campanha que nessa sinergia será tão boa para o Calil quanto para o Lula e vice-versa. A gente não tem essa arrogância de achar que só o Lula está ajudando o Calil. A gente sabe que compondo essa grande frente, que compondo este movimento, isso ajuda a consolidar o presidente Lula, né? Não é porque nós estamos liderando a pesquisa agora que isso se mantém até o dia da eleição. Então, para a gente vencer a eleição, não é ter o salto alto do já ganhou, estamos 45%, tá bom para nós, agora a gente escolhe, a gente se dá o luxo de dizer com aquele não vai, com outro não vai, com esse não quer. É com muita humildade, muito pé no chão, continuando agregando pessoas, agregando lideranças, que a gente mantém essa condição do presidente Lula e como é o que nós sempre colocamos, e se vocês olharem as minhas entrevistas aqui para o Jornal Tempo, na Rádio Super, desde lá de trás desse processo todo, eu sempre disse que a prioridade absoluta do PT era a eleição do presidente Lula. Então, eu entendo que isso tudo está convergindo para esse compromisso que nós assumimos com o presidente de voltar de eleger o presidente do Brasil. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputados, são perguntas objetivas, respostas também, um ping-pong que a gente vai começar agora. Para começar, vice de Calil. André Quintão. Alexandre Silveira.
senador da nossa chapa. União Brasil e MDB no mesmo palanque do PT em Minas? Para ajudar Lula, Calil, serão bem-vindos. Ação para neutralizar o governador Zema. Contar a verdade para os mineiros. Estratégia para Lula vencer em Minas? Conversar com as pessoas, resgatar seu legado e apontar para o futuro. Transferência de votos. Lula, Calil. Segundo as pesquisas, acontece. Deputado estadual Cristiano Silveira. São dois Silveiras, um é deputado, o outro é senador. Cristiano Silveira, presidente estadual do PT, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Mais uma vez, obrigado, inclusive obrigado por ter nos atendido, mesmo com essa gripe forte que fez o senhor falar com a gente hoje online à distância, deputado. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Obrigado, Adriana. Estamos aí sempre à disposição.